Olá, pessoal. Me chamo Dávila Joelma e eu, junto ao meu grupo, que é formado por mim, pelo Arthur Vinícius e pela Maria Luísa, vamos apresentar a nossa análise sobre o desmatamento na Amazônia em 2022. O nosso objetivo foi organizar os dados e transformá-los em informações visuais, como tabelas dinâmicas e gráficos que nos ajudam a compreender o cenário de forma mais clara. Ao longo dessa apresentação, nós vamos mostrar como categorizamos os municípios e quais foram as principais conclusões que nós tiramos a partir dos dados. Bom, na primeira etapa, nós categorizamos os municípios de acordo com o nível de desmatamento. Para isso, nós usamos a função quartil, onde vocês podem ver a fórmula dela bem aqui assim, onde nós precisamos da matriz e do número do quartil que a gente quer calcular. Nesse caso aqui, a gente está usando a área em quilômetros quadrados, que é o caso desse primeiro quartil aqui. Onde, primeiramente, a gente pegou a matriz, que é toda a tabela do quilômetros quadrado, que é toda essa tabela aqui, e depois a gente foi colocando o número do quartil. Nesse primeiro, o número é 0. No segundo, o número é 1. E assim por diante. E aí ele foi categorizando de acordo com o nível dele, como muito baixo, baixo, médio, alto e muito alto. Depois disso, nós criamos uma nova coluna, aplicando a função PROC-V, que automaticamente atribuía um rótulo a cada município. Dessa forma, nós conseguimos enxergar quais municípios estavam em situações mais críticas dentro de um conjunto de dados. Nesse caso, a gente criou ela do lado direito, a gente nomeou ela como área em quilômetros quadrados categorizada, porque aqui ela já vai ficar, já está categorizando toda ela. Bom, para isso, a gente utilizou a fórmula do PROC-V, onde ela se encontra aqui também na planilha 2. Para ficar mais fácil da gente categorizar essa tabela, a gente vai pegar primeiro o número procurado, que é esse primeiro número da área em quilômetros quadrados. Vamos aplicar na fórmula. Vamos pegar também o quartil, que já está calculado, que nesse caso é esse aqui, ó. A gente vai pegar todo esse quartil aqui, vamos copiar e colar. Vamos aplicar na fórmula também. E por último, vamos colocar o número de índice da coluna, que nesse caso aqui é o 2, porque a gente está calculando essa primeira linha aqui. Depois disso, que a gente aplicou na fórmula, a gente vai dar Enter e ele vai dar o primeiro resultado, que nesse caso aqui é baixo. E aí a gente vai precisar clicar. Quando ficar essa setinha aqui, preta, a gente vai clicar dela 2 vezes aqui no canto. Daí a setinha. Essa setinha que a gente vai clicar 2 vezes. E ela vai dar todo o resultado. Só que antes disso a gente tem que travar. Porque se a gente não travar, vai dar resultado errado. Então a gente vai colocar o cifrão antes e depois do B e antes e depois do C. Nesse caso, a gente pode usar o botão do F4, só que em alguns casos não funciona, então a gente tem que colocar manualmente mesmo. E depois disso, ele vai dar todo o resultado e vai ficar como tá aqui, ó, com todos os resultados. Ele vai categorizar tudo. Para ficar melhor de vocês entender, a gente vai estar fazendo isso em outra coluna. A gente vai categorizar outra coluna do 0 para vocês entenderem melhor. Bom, eu vou fazer a demonstração de como a gente fez todos esses cálculos aqui dessa área em quilômetros quadrados, do desmatamento e do incremento, para a gente classificar tanto essas colunas de área, de incremento e desmatamento em baixo, médio e alto. Então, primeiro, a gente precisa usar duas fórmulas, que é a do PROC-V e a do quartil. Eu vou copiar essa daqui para ficar mais fácil. Então, a gente vem aqui e vai utilizar essa fórmula, que é do quartil. A gente vai escolher a matriz e depois, logo em seguida, o quartil. Então, eu só venho aqui e mudo nessa parte aqui. Da matriz, a gente vai escolher a coluna desejada, que é da floresta. Vamos categorizar a floresta aqui de 2022, que cada município possui. Então, a gente copia e ele já vai dar o nosso valor aqui. E agora, eu só vou mudando. Calma. Eu seleciono toda essa área aqui. Para ser mais rápido, eu só vou mudando esses valores do final, que são dos quartis. Até o quarto quartil, que é o maior de todos, para ser classificado em muito alto,
caso ele apresente algum valor desse nível. Feito isso, nós vamos utilizar a fórmula do PROC-V, que é utilizada para a gente categorizar ela. Então, PROC-V, o valor que a gente deseja da coluna, que é esse daqui, ponto e vírgula, o cálculo da matriz que a gente acabou de fazer, e o índice, que vai ser essa coluna aqui. Então, a gente quer o 2. Feito isso, ele vai dar aqui a classificação dessa linha. Então, para a gente dar esse segmento, a gente vai eu vou vir aqui, vou adicionar a fórmula do PROC-V, o valor procurado, que é esse daqui, ponto e vírgula, a matriz, que foi o cálculo do quartil que eu fiz, ponto e vírgula, os resultados em muito baixo, baixo e médio. Então, eu vou vir aqui e vou travar dá um Enter. E vou aplicar aqui na coluna toda. Então, ele vai me dar toda essa classificação aqui, a categorização dessa outra coluna aqui. Então, essa aqui vai ser a coluna da floresta categórica. Então, foi assim que a gente fez todos esses cálculos aqui, categorizando cada um dessas colunas aqui, para a gente, no futuro, fazer essa análise, comparação de cada um desses itens aqui e ver qual é o nível de desmatamento e o quão grave ele pode ser em cada município desse estado. Além das análises, nós também nos preocupamos em organizar o nosso projeto. Então, nós criamos uma pasta aqui, armazenada numa nuvem, em que a gente armazenou a nossa planilha aqui, onde nós organizamos a nossa planilha, as tabelas dinâmicas, aqui a nossa planilha, as tabelas dinâmicas, os gráficos e este roteiro de apresentação. Isso deixou o nosso trabalho bem mais acessível e bem estruturado. Com base nos resultados, nós percebemos que nem sempre os municípios com maior porte são os que mais desmatam. Em alguns dos casos, municípios menores tiveram índices proporcionais muito altos. Esse tipo de categorização é fundamental para direcionar as políticas públicas e estratégias de preservação mais eficazes. Aqui nós temos a nossa planilha, né? Já com todos os dados calculados e analisados. E temos aqui as tabelas dinâmicas também, uns quartis e tudo mais. E essa foi a nossa apresentação. Esperamos que tenham gostado e que os resultados possam contribuir para a reflexão sobre a importância de preservação da Amazônia. Muito obrigada pela atenção.